Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. É isso aí, meu diretor. Muito boa tarde, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia, mais uma aula de preparação para você que quer ser aprovado no Enem, que quer garantir a sua vaga na universidade. Uma das últimas aulas do ano nesse processo de preparação, a nossa penúltima aula do conteúdo regular da Geografia 1, em que eu vou falar com você sobre regionalização brasileira, um assunto que a gente começou a falar numa aula anterior, em que eu falei sobre Centro-Sul, e agora vamos prosseguir falando de Amazônia. Muito boa tarde a todo mundo que está aí no chat se manifestando, Renan, a Brena, Nayara, Ivonete, Maria Eduarda, para quem está na plataforma também, a Rafaele, a Maria Paula, o Diel, a Aurenil e todos que estão aqui me dando o privilégio das suas presenças. Mas antes de falar de geografia em si, eu quero falar um pouquinho de reta final, né, Renan? A gente tem aqui o nosso site, que já está aqui, ó, lindíssimo de morrer, sobre tudo que vai acontecer no nosso reta final. O link tá na bio. Tu pode olhar aí, ó, na descrição do vídeo no YouTube. O linkzinho tá aí, dá uma clicada. Aí tu vai começar a ver a carinha lindíssima aqui, ó, do nosso Leandro Vieira, do nosso David, da Carolzinha. E aí, tu vai se cadastrar para quê? Para poder receber e-books essenciais para sua aprovação no Enem. Olha aqui que mamatinha que o ProEnem vai te dar. Um e-book com 100 questões resolvidas para você ver antes da prova, claro, né? Depois não vai adiantar muita coisa, só pro Enem do ano que vem. Um outro e-book com 30 apostas de temas de redação com correção nota 1000. Olha aí, ó, isso aqui é o suprassumo da qualidade. E um guia de estratégias vencedoras para o Enem. Tu pode se cadastrar aqui em cima, pode se cadastrar aqui no meio e pode se cadastrar aqui também depois de ler uma outra informação importante, porque eu sei que vocês querem ser aprovados, que vocês querem a vaga na universidade, mas vocês querem ganhar prêmio também, né? Então tá aqui, ó. Tu quer concorrer a um tablet, além de aumentar a sua nota no Enem? Então se cadastra aqui no Reta Final. Todo mundo que se cadastrar na nossa revisão do Pro vai concorrer a esse tablet maravilhoso para você poder estudar ainda mais e também se divertir, né? Porque ninguém é de ferro. Olha só que legal. A gente já colocou aqui uma parte da nossa programação da reta final e dos eventos que vão acontecer nesse momento final da véspera do Enem. A gente começa aqui entre o dia 21 e o dia 25 de outubro com o raio-x, em que você vai ter as aulas ao vivo, só que focadas especificamente... Chambinho de coração pra coração. Hoje eu quero a minha mãe brincando comigo o dia todo. O que vem do coração é gostoso igual chambinho, feito amizade e carinho, do sabor de ser criança, pra nutrir boas lembranças. Chambinho é amor, vem do coração. Coraçãozinho com sabor, vem do coração. Quando é de coração para coração, tudo é possível. Chambinho, alimentando o sabor da infância.
Mas, Caio, acredita, faz muita diferença. Assim como faz diferença para você assistir a semana de véspera. Vão ser 25 horas de aulas ao vivo, de revisão, de dica, de exercício, de estratégia, de redação. Quando? Do dia 28 de outubro ao dia 1º de novembro, você vai ter a semana de véspera das humanidades. Você vai ter aula de história com o Leandro Torres e com o Otto, com o Lameirão e com o Rafael Chaves. Você vai ter aula na sexta comigo, com o Léo Pascoal, com o Chicão, com o Thiago Feitosa. Olha aqui, ó, segunda-feira quem vai participar, além da nossa equipe regular? O JJ, o Rômulo Bolivar. Você vai ter a Luana na terça-feira. Você vai ter o Paulo e o Caio na quarta-feira. Ou seja, você vai poder, caso já sejam alunos de outros anos, ter de novo a oportunidade de ter aula com professores que já passaram aqui em outros anos pelas cadeiras, pelas fileiras e pelos estúdios do ProEnem. Leandro, o pessoal está perguntando se é pago. Se é pago? Não, isso aqui é gratuito, porque a gente está aqui para democratizar o conhecimento. É só se inscrever. E você terá a oportunidade de ter tudo isso de graça, só que tem que se inscrever. Então não perde tempo, se inscreve, porque você vai receber os e-books, você vai poder concorrer ao tablet, você vai poder assistir as aulas do Raio-X, você vai poder assistir as aulas da semana de véspera de humanas, da semana de véspera de natureza. Olha só quem vai aparecer aqui, gente. Meu amigo Alan, meu amigo de Maracanã, maravilhoso, Thiago Lainete, muita gente legal que já passou aqui pelo ProEnem, o Pante, o Vitor Israel, Jesus... Rafael Jesus, tá? Jesus está conosco o tempo todo. Ele vai lhe ajudar com a vaga na universidade, mas esse é o Jesus da matemática. É o Jesus que, ó, faz milagre com os números. Camila Cavanieri e Bruno Pires aqui, ó, padrão ouro, nosso Med Souza. É muita gente legal com quem você já teve a oportunidade de ter aula e vai estar aqui de novo para poder te ajudar nessa reta final de preparação, tá bom? Então, eu, se fosse você, não perderia tempo. Se inscreveria logo, porque para além de tudo, você vai ter, claro, o nosso aulão de véspera, que vai acontecer no dia 2, no caso das humanas, no dia 9, no caso da natureza e da matemática, e o nosso gabarito, dia 3 e 10 de novembro. Então a gente, como sempre, está fazendo tudo o que pode, da melhor qualidade possível, para poder complementar de maneira ideal o seu processo de preparação. Então, não dá mole, se inscreve já, avisa para o seu amiguinho da escola, avisa para a sua amiguinha do curso, para aquela galera que está nervosa, para quem está nervoso, para quem está com medo de não lembrar daquilo que estudou ao longo do ano. Essa é a hora mais importante. Qual é o momento de começar a estudar? Ontem. Mas qual é o momento que dá para começar a estudar caso você ainda não tenha começado ou esteja aí perdido? É agora. Então, na boa, papo reto, se inscreve aí, porque isso faz muita diferença. A gente vai revisar muita coisa importante e você vai reparar lá na hora da prova, quando cair a questão do assunto que a gente falou, como é que isso vai fazer diferença para sua aprovação. Tá bom? Ó, o Júlio César tá dizendo ali, ó, ProEnem tá de parabéns, a Samila dizendo que é legal demais, o Caleb, padrão ouro, Med Souza. Como se inscreve, professor? Como se inscreve? Você vai agora, nesse momento, no nosso YouTube, e aí tem lá o link na bio, tem o link na descrição do vídeo. É só você olhar logo abaixo aí do vídeo, tá lá o link. Você vai clicar, isso vai te levar direto para o nosso site do Reta Final. E aí lá tem um monte de banners, um monte de locais escrito, cadastre-se aqui, se inscreva aqui, tá bom? Aí você vai clicar, se inscrever e daí pra frente é só sucesso. Show? Ó, Patrícia falou que já se inscreveu. Já jogaram o link ali também no chat do... Boa, nossa galera aí do chat tá braba, tá atenta, não deixou passar nada. Tá o link aí também no chat. E aí, olha só, como no meio da aula geralmente vai entrando uma galera que não tá ainda agora aí, vocês podem ir avisando, ó, se inscreve aí e tal, tá aí o link, não deem mole, ajudem os outros a serem aprovados também. Ok? Agora bora, vamos falar de Amazônia, mas antes, dá o teu print aqui, ó, num resumão de algumas coisas que a gente falou na aula sobre Centro-Sul. Tá lembrando? A gente na última aula, na última semana, fez uma revisão, né?
E na semana anterior havia falado sobre Centro-Sul, que é uma das regiões do Brasil, não na divisão oficial, mas numa divisão não oficial muito famosa. Essa divisão não oficial bastante famosa foi feita por um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger, que ainda está vivo, tá? Com seus 100 anos de idade. Que trabalhou, esteve na ativa até pouquíssimo tempo atrás, que me deu aula no mestrado, tive esse privilégio de ter aulas com ele no mestrado, tive uma aulinha no doutorado com ele também, fui um privilegiado, apesar de ser formado na UFRJ, fiz as minhas pós-graduações na UERJ, aonde ele deu aula por muito tempo, e ele também trabalhou no IBGE. E de dentro do IBGE, ele entendeu que essa divisão oficial, que tem o seu valor, não era a ideal para poder analisar a complexidade geoeconômica do território do Brasil. E ele propôs essa outra divisão. Uma divisão em que, ao invés de estar dividido em 5 macro-regiões, o Brasil está dividido em 3 complexos geoeconômicos. 3 regiões geoeconômicas. A Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. A nossa primeira aula sobre esse assunto foi falando sobre Centro-Sul, que não é a área de maior extensão do Brasil, mas é a área mais populosa, é a mais povoada, a mais industrializada, a que tem as melhores infraestruturas, rodovias, ferrovias, aeroportos, os fixos, e por onde circula a maior parte dos fluxos de mercadorias, de capitais, de informações, de pessoas. É o local do Brasil onde a gente tem um grau de modernização agrícola mais alto. É o local do Brasil em que eu tenho as principais áreas urbanas, as principais áreas metropolitanas, e aonde há quem diga existe uma megalópole em formação entre o Rio, São Paulo, Campinas e Santos. É o local que a gente pode classificar como a core área brasileira, o coração econômico, político do Brasil. Porque é ali que eu tenho os principais centros de gestão do território. Quem? Quem é que está aqui? Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, grandes cidades, além de outras um pouco menores, mas muito importantes também, como Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. Não dá para negar que essa região Centro-Sul é de fato muito importante. Entretanto, a gente também precisa identificar quais são as características das outras regiões do Brasil, no que é que elas se destacam, e é para isso que a gente vai agora falar sobre a região amazônica. Ok? Bora! Repara aqui essa imagem. Nela, eu tenho algumas informações que eu quero que você guarde para poder entender que critério é esse que eu estou usando para chamar uma parte do Brasil de Amazônia. E o que é que vai aparecer para você na prova com esse nome Amazônia? Depende. Depende muito de o que é o tema da questão. Como assim? Repara. Bacia Amazônica é o nome que se dá para uma bacia hidrográfica, para um conjunto de rios, uma rede de drenagem encaixada num relevo. A bacia hidrográfica amazônica é enorme, uma das mais importantes do mundo, a mais importante da América, situada predominantemente no Brasil, mas que tem águas em outros territórios também. Aliás, você lembra disso? A bacia amazônica é de regime misto, porque boa parte das águas daqui são oriundas da chuva, isso é verdade, mas nem todas. Tem muita água do Rio Amazonas que vem do derretimento de geleiras da Cordilheira dos Andes. Então ele é meio nival, meio pluvial. O regime desse rio, então, e dos seus afluentes é um regime misto. Ouviu falar de Amazônia? Pode ser que você esteja lendo sobre a bacia hidrográfica amazônica. Ou pode ser que você esteja ouvindo falar sobre o bioma Amazônia, a floresta amazônica, uma floresta que você sabe, é uma floresta tropical equatorial. Você lembra das características dessa floresta equatorial brasileira? Eu vou te lembrar. É uma floresta heterogênea, porque tem uma enorme biodiversidade.
é uma vegetação com predomínio de árvores, com extrato arbóreo, mas que tem de tudo. Tem arbustos, tem gramíneas, plantas herbáceas, rasteiras. É um bioma em que eu tenho predomínio de plantas latifoliadas e perennifólias, com folhas largas, perenes, que não morrem nunca. Então são várias as características dessa vegetação que também é higrófita, porque gosta de água, é adaptada ao ambiente úmido. Pode ser então que lá na questão do Enem, quando aparecer uma palavra Amazônia para você, o texto seja sobre a floresta amazônica, que também é chamada muitas vezes só de Amazônia. Mas pode ser que a questão esteja falando sobre essa região toda, entende? Então, se a questão estiver usando um mapa como esse, ou um texto que fala sobre essa divisão do Geiger, quando se mencionar a palavra Amazônia, o que estará sendo abordado é um conjunto de áreas que tem uma similaridade, que tem características comuns. Quais são as características comuns da região amazônica, nessa área do Brasil? Um clima tropical equatorial, quente e úmido, com baixa amplitude térmica, com média térmica elevada, com muita chuva, com raros momentos de estiagem. Uma vegetação de floresta amazônica, com as características que eu já dei. Uma área de terras baixas, onde predominam planícies e depressões relativas, com alguns planaltos, bem altos até, aqui nas áreas de fronteira do Amapá e de Roraima, mas poucos. Um conjunto de águas da bacia amazônica com predomínio de rios baixos, rios de planície, favoráveis para navegação, rios perenes, caudalosos, rios que têm água o ano todo, rios que têm um grande volume de água, o que permite o uso hidroviário, o que permite a navegação fluvial. Então repara que quando eu falo de Amazônia, eu falo de uma área que tem um conjunto de características comuns relacionadas à geografia física, mas também à geografia humana. É aqui em que eu tenho uma quantidade maior dentro do Brasil de povos da floresta, povos tradicionais, como povos quilombolas, ribeirinhos, indígenas. É a área do Brasil onde eu tenho mais reservas indígenas, é a parte do Brasil em que eu tenho uma densidade demográfica menor, é a parte do Brasil em que a maior parte do transporte é feito por hidrovias. Existem, portanto, características demográficas, características humanas e econômicas mais ou menos comuns a toda essa área. E repara uma coisa, repara aqui, Mato Grosso. O estado do Mato Grosso é, na divisão oficial do Brasil, feita pelo IBGE, em que a gente tem o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, um estado do Centro-Oeste. Mas nessa divisão do Geiger, a maior parte do Mato Grosso é classificado como sendo um pedaço da Amazônia. Por quê? Porque Geiger entendeu que, do ponto de vista das condições da natureza e da geografia humana, fazia mais sentido olhar para essa área como semelhante ao restante da área em verde do que em relação ao restante da área em vermelho. Repara, porém, que o sul do Mato Grosso, não o Mato Grosso do Sul, o sul do Mato Grosso está dentro do Centro-Sul. O Mato Grosso do Sul inteiro também está no Centro-Sul. O norte de Minas Gerais está no Nordeste. O resto, no Centro-Sul. Metade do Maranhão, Amazônia. Metade do Maranhão, Nordeste. O que é que eu tenho, então, de diferente entre essa e essa divisão? Uma das diferenças. Não há preocupação em respeitar as divisas estaduais. Nessa divisão que é oficial, como ela é para fins estatísticos, não faz muito sentido você pegar e dividir um estado ao meio. O IBGE precisa deixar cada estado dentro de uma região, integralmente dentro de uma região, para facilitar a computação dos dados estatísticos. Mas como essa é uma divisão que não é oficial,
não é para fins de planejamento, e sim para análise geográfica, eu posso fazer isso. Eu posso ignorar as divisas estaduais, compreendendo que essa parte do Maranhão tem cara de Amazônia e que essa tem cara de Nordeste, que essa parte de Minas tem cara de Nordeste, o Vale do Jequitinhonha, e que o resto tem cara de Centro-Sul. Tá bom? Prosseguindo. Agora eu quero que você entenda o que é a Amazônia legal. Legal. Legal de cool? Não, né? Ó, o Jefferson tá perguntando ali, ó. Professor, boa tarde, qual o link de acesso? Aí a Josiele respondeu, tá no chat da aula do YouTube, é isso aí, tá? Mas se você não achou no chat, você pode encontrar o link para poder se inscrever na nossa reta final, de novo, aí embaixo do nosso vídeo, beleza? O link tá aí na bio, tá na descrição, só tu dá uma olhadinha, tu vai ver, clica, vai entrar no site e aí você vai se inscrever. A Isabelle Rodrigues perguntou, o Maranhão e o Tocantins pertencem à Amazônia? E o Potter flamenguista, essa divisão não oficial é baseada com a vegetação? Vamos lá. Na divisão não oficial, o Maranhão é dividido ao meio. O Tocantins é quase integralmente da Amazônia e tem um pedacinho aqui no Centro-Sul. Na divisão oficial, o Tocantins está na região norte e o Maranhão na região nordeste. E respondendo ao Potter, essa divisão é baseada em aspectos naturais, sociais e econômicos. O Geiger olhou para um conjunto de características da geografia física, mas da geografia humana também, para poder fazer essa organização e dividir o Brasil em 3 grandes conjuntos, 3 grandes regiões geoeconômicas, tá? Agora, e a Amazônia legal? O que é isso? O Vipeb está perguntando, legal de quê? Com 4 interrogações, então pressuponho que esteja bastante irritado, né? Legal de quê? Legal de legalizada, de oficializada. Não é legal de maneiro, não, tá? De joia. Pô, alguém ainda usa joia hoje em dia? Não, acho que não, né? Só de sacanagem, né? Se bem que ele... Quando pede, dá um joinha. É, dá um joinha, né? É uma palavra que foi ressignificada. Porque assim, quem falava joia eram meus pais, cara, quando eram jovens, né? E olha que isso faz tempo. E aí isso virou gíria de velho. E aí do nada, quando veio o YouTube, a galera começou a falar, pô, dá um joinha, dá um joinha. Loucura, né? Uma palavra velha que foi trazida aí das profundezas e habita o nosso mundo virtual. Pois não, esse legal não é de joia, não é de maneiro, não é de cool, nada disso. Amazônia Legal é o nome que se dá para uma área que foi oficializada com este nome para servir como uma região administrativa do território brasileiro para fins de planejamento, quando, em meados do século XX, o governo federal baixou um decreto para oficializar essa área que está em azul aqui e que é composta pelos estados da região norte, mais metade do Maranhão, mais o estado do Mato Grosso, como sendo a Amazônia Legal. Então repara, olha aqui o contorno. É o contorno do Mato Grosso. A região norte não inclui o Mato Grosso, nem o Maranhão. A divisão Amazônia do Geiger inclui metade do Maranhão e quase todo o Mato Grosso. O que eu chamo de Amazônia Legal é uma divisão político-administrativa do território brasileiro para fins de planejamento, para fim de políticas públicas, para direcionar capitais, para direcionar verbas, para pensar em obras que compreendeu que existe uma grande área do Brasil que tem uma economia vinculada diretamente à Amazônia, à floresta amazônica, e que essa área corresponde a toda a região norte, mais todo o estado do Mato Grosso, mais metade do Maranhão. Tá bom? E aqui, nessa imagem, o que te chama a atenção? Por que tem uma parte em verde, uma outra em rosa? É menino e menina? Menine? Não, não é. Isso aqui
é uma imagem de satélite. E o que eu tenho em rosa é o chamado arco do desmatamento, ou arco do desflorestamento, ou arco do povoamento adensado, tanto faz. O nome é o que você preferir. Mas fato é que essas são áreas bastante desmatadas, que ficam entre o Cerrado e a Amazônia, e que são desmatadas porque é por aqui que tem havido o avanço da fronteira agrícola brasileira. Com o desmatamento da vegetação local, para quê? Para colocar gado, para fazer pastagem, para fazer pecuária extensiva, ou então para produção de grãos, como é o caso da soja, tá bom? Aqui nessa imagem, a gente tem algumas informações que mostram, por exemplo, a existência de uma linha vermelha, que não é a do Rio de Janeiro, mas sim a rodovia Transamazônica, a rodovia BR-230, que começa na região Nordeste, lá na Paraíba, e vem até o estado do Amazonas. Essa é uma rodovia terrível, uma rodovia muito ruim, que é um lamaçal em boa parte da sua extensão no trecho norte, até porque se é uma área onde chove muito, é muito difícil você conseguir manter uma área como essa asfaltada. É uma obra que foi feita durante o período militar, numa época em que havia uma grande preocupação com a Amazônia, que era entendida como uma fronteira de recursos, como um local pouco povoado e por isso vulnerável a invasões estrangeiras. Os militares, quando assumiram o Brasil depois do golpe de 64, passaram a efetuar muitas políticas públicas voltadas especificamente para a Amazônia. Por quê? Pela compreensão de que era necessário integrar a Amazônia ao Brasil para não entregá-la aos estrangeiros. Passou a haver, por parte dos militares, a criação de um monte de projetos viários, que incluíram a construção dessa rodovia, a rodovia Transamazônica. Projetos industriais que incluíram a criação do que a gente vai chamar de Zona Franca de Manaus, uma área cuja ideia era baixar a cobrança de impostos para promover um processo de industrialização e que até funcionou em parte, não como se imaginava. Porque na prática, a Zona Franca de Manaus padece de um grande problema: a falta de conectividade com o resto do território brasileiro. Então acaba que não compensa para muitas indústrias fabricarem coisas aqui, se depois elas vão ter que sofrer para levar esses produtos para outras partes do Brasil ou para outros lugares do mundo. Então não é que não tenha havido uma industrialização na Zona Franca de Manaus, aconteceu. Só que, na prática, a maioria das empresas que está aqui são apenas montadoras. Elas não são fábricas por completo no sentido de produzirem as mercadorias. Tem um monte de peça que chega já fabricada de outros lugares do mundo, tudo desmontado, encaixotado ali em container. Aí o pessoal abre o caixote na Amazônia, pega as pecinhas, faz igual Lego, junta tudo e faz uma moto. Junta tudo e faz um carro. E depois escoa isso para o resto do Brasil. Então houve sim uma industrialização na Amazônia em virtude dessa tentativa dos militares de construírem aqui uma Zona Franca, só que ela não é um polo de grande produção como se imaginava que um dia a gente teria aqui. Justo porque, principalmente, repito, pela dificuldade logística de levar embora dessa área para outras partes do Brasil, considerando que as rodovias são muito precárias e que as hidrovias, apesar de muito importantes, não atendem a todas as localidades. Aliás, repito, o comércio na Amazônia é feito essencialmente nas regiões da bacia amazônica. O deslocamento de mercadorias depende muito da bacia amazônica, que é enorme. E repara, tem afluentes que vêm da Colômbia, que vêm do Peru, que vêm de fora do Brasil, claro. A parte principal do rio está aqui. Os rios chegam até o Rio Amazonas, os afluentes tributários. Rio Amazonas, que é de planície, maravilhoso para navegação. Agora, lembra de uma coisa: a bacia amazônica também é aquela em que eu tenho maior potencial
para gerar hidroeletricidade. Tanto é que hoje a gente tem aqui hidrelétricas famosas, como a de Belo Monte, a de Jirau, Santo Antônio. Aliás, a de Belo Monte está passando por uma crise. Por quê? Talvez você lembre da aula de energia que eu dei. A usina de Belo Monte é uma hidrelétrica moderna, feita para poder gerar menos impacto ambiental. Tem uma barragem menor, um reservatório menor. Isso é bom, muito bom, porque você gera um impacto ambiental menor. Destrói menos a flora, destrói menos a fauna, expulsa menos gente, causa um impacto mais baixo. Causa impacto, sempre causa, mas causa menos. Mas qual o problema de fazer uma usina desse tipo? Quando tem estiagem na Amazônia, o que é raro, mas acontece, a usina fica sem ter como produzir energia. A hidrelétrica de Belo Monte não está, nesse momento, produzindo nem 5% da capacidade de energia que ela tem para gerar. Por quê? Porque estamos vivendo uma situação de seca na Amazônia. De estiagem prolongada, em que alguns rios, que deveriam estar com 2, 3 metros de nível d'água, estão com 20 centímetros. Como é que você vai gerar hidroeletricidade assim? Não dá nem para navegar. Então vamos juntar as peças do que eu falei. Na Amazônia, existe um enorme potencial para navegação nas áreas que são de planície, onde os rios são de planície. Mas também existe um grande potencial hidrelétrico nas áreas que são de planalto, que ficam tanto na borda sul quanto na borda norte desse espaço amazônico. Beleza? Aqui, ó, eu quero voltar para poder mostrar a vocês esse pontinho aqui. Tá vendo? O Pico da Neblina. O Pico da Neblina é o ponto mais alto do Brasil. E aí você pode estar pensando, poxa, mas não estou entendendo. A Amazônia não era um lugar de terras baixas? É. Olha só. A maior parte da Amazônia tem terras baixas. Aqui está o Rio Amazonas. Ele fica na planície. Ao lado dessa área eu tenho uma depressão e para cá eu tenho uma outra. Vamos ver isso aqui no mapa, ó. Repara aqui. Esse mapinha, ele mostra áreas de depressão, de planalto e de planície. Olha onde estão as planícies. Na beira do Rio Amazonas. Ao norte, eu tenho a depressão periférica, a depressão marginal norte amazônica. E ao sul, a depressão marginal sul amazônica. Bem pra cá e pra cá, já nas bordas mesmo, aqui na fronteira, vou chamar de fronteira, tá? Mas não é uma palavra boa, não. Vou usar a palavra divisa, então. Na divisa com o Mato Grosso, eu tenho planaltos residuais. Que é isso? O que é um planalto residual? O que sobrou? Eram terras altas que estão sendo desgastadas ao longo do tempo pelo processo de temperismo e de erosão. Também tem isso aqui, ó, na parte norte, agora sim, na fronteira do Brasil com outros países. São planaltos residuais norte-amazônicos. E é onde está o Pico da Neblina. Então, apesar de a região norte do Brasil ter predomínio de terras baixas, como você pode ver nessa imagem, existem algumas áreas altas ao sul e algumas áreas bem altas, especialmente na fronteira norte do Brasil, como é o caso desses dois picos que ficam no estado do Amazonas, na Serra do Imeri, que chegam aí a aproximadamente 3.000 metros de altitude. Agora repara, mesmo os lugares mais altos do Brasil não chegam nem perto dos lugares mais altos do mundo, né? Vocês lembram, ou não, mas devem ter uma noção, de qual é a altitude lá do Himalaia? A gente chega a quase 9.000 metros acima do nível do mar. Então dá para concluir que realmente o Brasil é um país de terras baixas, de planaltos baixos comparado a outros países em que eu tenho, como na Argentina, 6.000 metros de altitude, nos países que são cortados pela Cordilheira dos Andes, o que não é o caso do Brasil, ou em outros lugares onde há cordilheiras, como no caso da Índia, no caso da China, em que eu tenho lá o Himalaia, chegando a mais de 8.800 metros de altitude. Tá bom? Falamos então já sobre o relevo amazônico, sobre o perfil topográfico da Amazônia, e agora eu quero te mostrar um pouquinho sobre a vegetação, para lembrar de uma coisa.
A floresta amazônica, cujas características eu já te passei, tem 3 degraus. Tem a mata de Igapó, que fica sempre dentro d'água, é hidrófita, tá dentro d'água. Tem a mata de Várzea, que fica numa área que alaga numa certa época do ano. E tem a mata de terra firme, que é onde eu tenho as árvores mais altas, que fica numa área já distante o suficiente do curso principal do Rio Amazonas para que ela não fique alagada. Na Serra do Imeri, que chegam aí a aproximadamente 3.000 metros de altitude. Agora repara, mesmo os lugares mais altos do Brasil não chegam nem perto dos lugares mais altos do mundo, né? Vocês lembram, ou não, mas devem ter uma noção de qual é a altitude lá do Himalaia? A gente chega a quase 9.000 metros acima do nível do mar. Então dá para concluir que realmente o Brasil é um país de terras baixas, de planaltos baixos comparado a outros países em que eu tenho, como na Argentina, 6.000 metros de altitude, nos países que são cortados pela Cordilheira dos Andes, o que não é o caso do Brasil, ou em outros lugares onde há cordilheiras, como no caso da Índia, no caso da China, em que eu tenho lá o Himalaia, chegando a mais de 8.800 metros de altitude. Tá bom? Falamos então já sobre o relevo amazônico, sobre o perfil topográfico da Amazônia, e agora eu quero te mostrar um pouquinho sobre a vegetação, para lembrar de uma coisa. A floresta amazônica, cujas características eu já te passei, tem 3 degraus. Tem a mata de Igapó, que fica sempre dentro d'água, é hidrófita, tá dentro d'água. Tem a mata de Várzea, que fica numa área que alaga numa certa época do ano. E tem a mata de terra firme, que é onde eu tenho as árvores mais altas, que fica numa área já distante o suficiente do curso principal do Rio Amazonas para que ela não fique alagada. Então repara que, de acordo com a variação do relevo, eu tenho o encaixe da vegetação, que vai variar de características. E mais um sintoma de que realmente você tem uma variação bastante heterogênea da biodiversidade ali na Amazônia. Aqui eu tenho uma imagem que mostra a variedade de solos da Amazônia e, de um modo geral, o que é que eu tenho? Solos encharcados, como argissolos que ficam na beira do rio e são bastante úmidos, têm a consistência de farinha molhada. E latossolos, que são solos bastante ácidos, lixiviados, semelhantes aos da região centro-oeste do Brasil. Daí a gente poder compreender a frase que diz que na Amazônia os solos são pobres.
Como assim? Eles são pobres porque, como chove muito e as terras são planas, acontece muito a lixiviação. Logo, se você tira a floresta, isso gera um problema. Porque é a própria floresta quem vai retroalimentar o solo com nutrientes. Cortou a floresta, você tem um grave risco de que aquele solo comece a se empobrecer de maneira muito acelerada. Tá bom? Vamos lá? Prosseguindo agora, para te falar um pouquinho mais sobre as águas da Amazônia. Porque a água não é só aquilo que está na superfície. Eu também tenho água subterrânea. E você sabe que eu tenho no Brasil 2 grandes aquíferos. Um é o Guarani, que fica na porção mais meridional do nosso país. O outro é um aquífero que era chamado de Alter do Chão e que hoje é chamado de Sistema Aquífero Grande Amazônia. Enorme, se estende por quase toda a região amazônica e já tem as suas águas utilizadas para agricultura, para consumo urbano, industrial, doméstico. Só que qual o problema? Você lembra que aquíferos, e esse aqui não foge à regra, são muito vulneráveis à contaminação em áreas de recarga. Por isso existe uma grande preocupação sobre as possibilidades de, com o avanço da mineração, com o avanço da agropecuária, acontecer também uma contaminação das águas subterrâneas, incluindo as desse sistema aquífero Grande Amazônia. Nessa imagem aqui, eu tenho algumas informações sobre cada um dos estados para você ter uma noção de qual é o tipo de atividade econômica importante para cada pedaço da região norte do Brasil. A gente tem, por exemplo, no estado do Amapá, uma grande produção de manganês, que já foi muito maior na Serra do Navio, mas que tem se esgotado ao longo dos últimos anos. A área mais industrializada da região norte do Brasil fica no Amazonas e corresponde à Zona Franca de Manaus, onde você tem a produção de motos, onde você tem a produção de telefones celulares. Você pode pegar o teu telefone da Samsung, vai estar ali, ó, feito na Zona Franca de Manaus. Videogames que eram fabricados no Brasil eram feitos também na Zona Franca de Manaus. A gente tem aqui na região de Rondônia, já perto do Mato Grosso, uma área em que tem havido uma grande expansão da agropecuária ao longo dos últimos anos. Aqui, na região do Tocantins e do Pará, a gente infelizmente tem muita atividade de grilagem, são lugares onde há bastante conflito de terras, e isso tem a ver com o avanço da agropecuária, o avanço da pecuária extensiva, o avanço da produção de soja, o avanço do agronegócio. Eu quero lembrar você que o Tocantins faz parte daquele Matopiba, que é a nova fronteira agropecuária do Brasil. E também que o Pará é o estado onde a gente tem, junto com Minas Gerais, a maior reserva de minério do Brasil. Em Minas, esse minério já é tirado há mais tempo. No Pará, essa extração é mais recente. Ela começa durante o governo militar, que cria o Projeto Grande Carajás. A ideia era transformar, e isso aconteceu na prática, essa área numa grande área de extração e beneficiamento de minérios. Quais? Cobre, níquel, bauxita, mas principalmente manganês e ferro, que são usados no Brasil, mas que são principalmente extraídos para serem vendidos para o exterior. Aí, olha o caminho. A extração é feita na Serra dos Carajás, principalmente. Também tem extração em outros lugares, como no Pará, como no Amapá. Mas é no Pará que eu tenho a maior parte da extração. E aí isso é levado por uma ferrovia, a Estrada de Ferro dos Carajás, até São Luís, onde você vai ter lá pelo porto a extração, ou melhor, o transporte em grandes navios que vão de modo geral hoje em dia para a China, que é a nossa principal compradora de commodities. Tá bom? Olha essa imagem aqui. Tá vendo esse nomezinho? A SUFRAMA. A ideia da SUFRAMA é a superintendência que foi criada para poder promover o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Ou seja, você lembra daquela aula que a gente teve, quando eu falei de indústria brasileira, e falamos sobre a Sudan, sobre a Sudene? Pois é,
Na metade do século XX, houve várias superintendências criadas para promover o desenvolvimento econômico do Brasil. Era uma ideia de diversificar a economia, deixando de ter atividades econômicas só no Sudeste. A Sudene foi criada para poder desenvolver o Nordeste. A Sudam foi a superintendência para levar o desenvolvimento para a Amazônia, para coordenar projetos econômicos para a Amazônia. E a Suframa, especificamente, para poder coordenar a implementação de uma zona franca em Manaus. A gente tem, então, atividades econômicas importantes de produção industrial, especialmente nessa área que eu vou chamar de Amazônia Ocidental, cujo núcleo principal é, claro, o estado do Amazonas. Agora, a produção de minério ocorre predominantemente para cá, na Amazônia Oriental, com destaque para o estado do Pará. Aqui eu tenho uma imagem que mostra uma área industrial dessa Zona Franca de Manaus, para que você não se esqueça que na Amazônia eu não tenho apenas atividades primárias, atividades de extrativismo, e eu quero que você se lembre também, olhando para essa imagem, que a Amazônia é classificada como uma área predominantemente urbana. É isso mesmo. Porque apesar de ter pouca população, quando comparada ao restante do Brasil, a maioria desses habitantes vivem em áreas classificadas como urbanas, especialmente em Manaus, em Belém e nas suas áreas metropolitanas. Aqui está o resumo para você dar uma printada antes de eu ir-me embora. Já deu, né? Já foi. Vou fechando então a aula por aqui. E na semana que vem eu volto para falar de Geografia 1, para fechar o conteúdo e entrar na nossa reta final. Mas antes disso, claro, hoje ainda tem mais uma aulinha de Geografia, Geografia 2. E eu quero lembrar a vocês, para quem não se inscreveu, né, que tem aí o nosso reta final. Ó, olha aqui para o nosso site, tá lá bonitaço, prontinho para você aproveitar. É só clicar no cadastre-se aqui, que está espalhado em vários lugares do site. Quando você se cadastrar, você vai receber e-books sobre questões resolvidas, 30 apostas de temas de redação, um guia de estratégias vencedoras e ainda vai concorrer a um tablet. Todo mundo que se cadastrar vai concorrer a um tablet. Você pode olhar também lá, tá ali a nossa programação com todas as aulas que você vai ver no Raio-X, na semana de véspera de Humanas, na semana de véspera de Natureza, além de informações sobre o aulão de véspera, sobre o gabarito e tudo mais que vamos fazer nessa reta final de preparação para você. O link foi colocado aí no chat e ele também está disponível aí, ó, na bio, embaixo dessa aula aqui no YouTube. Então você pode olhar aí embaixo, ó, tá aí o link, clica, você vai ser direcionado para esse site, aí é só se cadastrar e ser feliz junto com a gente. Beleza? Beijo, tchau, tchau, até mais. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.